Aqui no estúdio a gente recebe a partir de agora o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento da Paraíba, Sinep-PB, Rômulo Polari. Boa tarde, Rômulo, seja bem-vindo ao Correio Debate. Boa tarde, Hermes. Boa tarde a todos os telespectadores aqui do Sistema Correio do programa Correio Debate. Estamos aqui à disposição. Hoje vai ter o lançamento de mais um equipamento turístico aqui no estado, né? Hoje o tão esperado momento do lançamento, não é nem lançamento, é da autorização do início efetivo das obras, do empreendimento do polo turístico que a gente chama, que é o empreendimento âncora, né? Que é um dos empreendimentos âncoras, que é o Parque Aquático, né? Então, efetivamente, saindo do papel, esse grande projeto, que é um grande parque aquático, que será lançado hoje no Teatro Pedra do Reino, às 19 horas, uma grande programação lá para apresentar a toda a sociedade paraibana esse importante projeto do nosso estado. Terá o lançamento de uma empresa privada que está instalando na Paraíba, mas terá um lançamento no Teatro Pedra do Reino e, pelas informações que eu tive, os ingressos já estão esgotados. Uma surpresa interessante que já esgotaram, acho que desde ontem que a capacidade do Teatro Pedra do Reino ela foi exaurida, né? Então mostra como a população do estado da Paraíba ela anseia por esse projeto do Polo Turístico Cabo Branco e como ela está feliz em ver que essas coisas estão saindo do papel, né? Ontem o governador João Azevedo teve em visita as obras de construção, então não é uma coisa que ainda vai se iniciar. Não. Os hotéis, os primeiros que a gente já assinou, eles já estão em construção. Por exemplo, o Ocean Palace já está finalizando a etapa de terraplanagem, termina essa semana. Próxima semana já inicia as fundações das estruturas. Então, são coisas que já estão avançadas. O Tauá, que a gente assinou, o Tauá Resort, assinamos há menos de 2 meses lá em São Paulo. Ontem já teve a primeira concretagem. Até eu brinquei que é a primeira concretagem, né, que é essa etapa de construção daquele caminhão de concreto que as pessoas visualizam que de fato tem uma obra acontecendo. Então, foi a primeira concretagem do Polo Turístico Cabo Branco. Então, desse projeto que está há 30 anos aí no imaginário e na expectativa da população da Paraíba, que efetivamente saiu do papel. Pelo que eu me lembro, esse Polo Cabo Branco foi idealizado no governo Buriti, Tarcísio Buriti. Tarcísio Buriti, acho que por meados de 1988, 1990 foram os primeiros editais. Então houve uma caminhada longa, né, até tornar esse empreendimento viável e amadurecido o suficiente, que aí vai desde a parte de regulação fundiária, débitos existentes, a questão da requalificação urbana que a gente fez, licenciamento ambiental, autorização junto ao IFAM. Então foram feitos mais de 400 furos de arqueologia, estudo de patrimônio material e imaterial. Então hoje o empreendimento está licenciado com estrutura. Então realmente é um produto que hoje no mercado nacional não existe. Nós já rodamos o Brasil inteiro, os principais eventos, inclusive nossa equipe da Sinep está indo amanhã para São Paulo novamente para o Adit Invest, que todo ano a gente está indo, então a gente já vem fazendo um trabalho desde 2019 de divulgação. Hoje todo o trade nacional de investidores desse segmento já conhece o Polo Turístico Cabo Branco. Tivemos, inclusive, uma comitiva do governo federal em Dubai apresentando esse projeto junto com o próprio ministro do turismo do governo Bolsonaro, a pedido do próprio governo federal. Então é um projeto que já está no radar do Brasil e que agora está vendo os frutos acontecerem. Hoje vai ser o lançamento desse parque, é um resort e um parque aquático também, né? É um conjunto, né? É muito comum, como ocorre, por exemplo, no Beach Park. Você vai no Beach Park, mas tem aqueles hotéis para quem quiser se hospedar ou no hotel do próprio parque aquático ou nos hotéis do entorno, né? O parque aquático ele tem livre acesso, por exemplo, quem estiver hospedado aqui nos hotéis da Orla de João Pessoa do Cabo Branco poderá usar o parque aquático, bem como a população, de uma forma geral, um day use, passar o dia lá no parque aquático, como ocorre nesses demais parques aquáticos. Então, esse grupo, que é o Aquaí Parque e Aquaí Resort, será iniciado hoje as obras. É um investimento aí muito grande, serão 700 milhões de reais envolvendo esses dois empreendimentos, então é uma coisa muito grande. Geração de emprego já durante a construção muito grande e uma variável muito importante. Esse tipo de equipamento, a gente chama ele de âncora, porque ele tem um potencial de atrair turista muito grande. Onde os complexos turísticos do Brasil, Olímpia, Gramado, Fortaleza, a região de Aquiraz, ela se desenvolveu a partir da chegada do Beach Park. Então hoje você vê que territorialmente aquela região desenvolveu muito. E é o que vai acontecer. Hoje, só com esses parques aquáticos a nível nacional, eles costumam atrair fluxos de mais de 1 milhão de pessoas só nas catracas anualmente desse parque. Lá em Olímpia,
em São Paulo. Nós tivemos lá conhecendo o Termas Laranjais, o Hot Beach. Só em 2022 foram 2,6 milhões de pessoas que passaram na catraca desses parques aquáticos em 2022. Isso numa cidade com 50 mil habitantes. Uma cidade pequena, uma cidade que não tem aeroporto, a 100 quilômetros de distância do aeroporto mais perto, a 450 quilômetros de distância de São Paulo. Então, a expectativa nossa e os estudos de viabilidade desse grupo espanhol, que é quem está iniciando esse parque aquático, a expectativa é uma expectativa conservadora de mais de 1 milhão de turistas ano também aqui. E isso é relevante se a gente levar em consideração que em 2022, para toda a Grande João Pessoa, o fluxo turístico aqui foi de 1,2 milhões. Então, a gente está falando de dobrar a curto prazo só no empreendimento. Um único empreendimento, né? E aí beneficia todo o entorno. E aí, se você soma isso com outro grande equipamento que atrai também turista, que é o Centro de Convenções, que já está aí, esse final de semana recebeu o Imagiland, um evento gigantesco. Então, esse aqui atrai evento, esse aqui é a animação, que é o Parque Aquático. Aí mais de 19 hotéis de resort. Toda a questão de urbanização que a gente requalificou toda aquela região. O Boulevard dos IPs, que a gente anunciou, que é o investimento do governo do estado. O que é o Boulevard dos IPs? Para quem conhece ali a região, quem é daqui de João Pessoa, em frente ao Centro de Convenções, aquela grande avenida de asfalto que vai até a praia. Uma avenida larga, dupla. E tinha esse aspecto de asfalto, né? Que não combinava em nada, porque o polo turístico, ele é abraçado hoje pela maior reserva ambiental do estado da Paraíba, o Parque das Trilhas, reserva de Mata Atlântica. Então, todos os projetos, ele tem trazido no seu DNA a questão do verde. Então, a parte de urbanização não poderia ficar de fora disso. O parque aquático, só para fazer esse recorte, ele será o maior parque aquático com a característica única no Brasil, que é um parque aquático com a temática do verde. Então, será o maior parque aquático verde hoje do Brasil, que vai absorver muito essa questão. E o Boulevard, se você lembrar esses complexos turísticos, como Porto de Galinhas, tem aquela rua que a gente caminha, que tem as lojinhas, aquela rua pequena. Pipa também um pouco improvisado, mas também tem. Praia do Forte, lá na região da Costa do Sauípe, também tem aquela ruazinha que a gente costuma passear no final de tarde ali e fazer as compras. Nós temos uma rua zona. Então a gente tem um grande boulevard, muito largo, que foi feita uma urbanização priorizando o pedestre de forma sustentável, com energia solar, que será essa grande região de passeio que tem, com a nossa identidade, foi trazido aqui o tema conceitual da Avenida Boulevard é o do Ariano Suassuna, e ao longo de toda a avenida vai ter uma apresentação de obras de arte contando a história da Ariano Suassuna e também a questão dos IPs. Então, ao longo de toda essa avenida serão plantados quase 200 IPs amarelos, lilás, brancos, verdes. Então, ao longo do ano, essa avenida vai ter uma floração fantástica, bela, que será uma atração turística por si só. E só fazer um registro, que essa avenida ela é de acesso público. Né? Então, toda a população do estado da Paraíba vai ter acesso. Vai se tornar um point, né? Um point de atração turística, só ela. Só ela, verdade. E a previsão da entrega desses primeiros equipamentos é quando? Já tem essa projeção? Esses empreendimentos dessa envergadura, né, como a gente falou do Tauá, a gente está falando de investimento de 500 milhões num único hotel, que tem 1.200 apartamentos. A gente está falando aí de aproximadamente 4.000 leitos. E o que é esse número? A Grande João Pessoa tem algo em torno de 12.000 leitos, considerando hotéis, motéis e pousadas. Um único empreendimento haverá 4.000, um terço de tudo que tem, de um produto novo, que nós não temos ainda, que é o leito de resort de alto padrão. Então, desses que estão contratados já, a gente já está falando de 9.500 leitos. Então, é um projeto de muito impacto na história do turismo. Não tenha dúvida, é um divisor de águas do nosso turismo da Paraíba. Hoje a gente está construindo efetivamente a história. Haverá uma Paraíba antes e depois desse polo turístico implantando. Duração de obra desses empreendimentos. Um empreendimento dessa envergadura leva aí de 2 a 2 anos e meio. O parque aquático, como ele tem etapas e ele é uma construção mais horizontalizada, se a gente pode assim dizer, ele haverá uma antecipação em relação a esses prazos. Eu acho que com 1 ano e meio a gente já consegue ter etapa liberada aí desse empreendimento. Ok.